Olá, seja muito bem-vindo ao programa Brasil na Pauta, uma iniciativa da TV 65. Nesta primeira edição, conversaremos com Ricardo Capelli, secretário de Estado de Comunicação do governo do Maranhão. Eu sou William Chaves e estarei ao lado dos jornalistas Alex Viana, da TV 65, Rafaela Lima e Patrick Monteiro, do portal 65. Pós-graduado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, Ricardo Capelli foi presidente da União Nacional dos Estudantes e acumulou 20 anos de experiência na administração pública. Passou também 7 anos atuando na formulação e execução de políticas públicas vinculadas ao esporte. Seja muito bem-vindo, secretário. É um enorme prazer recebê-lo aqui no programa Brasil na Pauta. Olá, William, Alex, Rafaela, Patrick, é um prazer poder falar com vocês. Secretário Ricardo Capelli, vamos começar direto a um ponto. O STF, enfim, fez justiça ao ex-presidente Lula, colocando ele diretamente de volta ao jogo eleitoral. Como você avalia o impacto nos partidos políticos e as suas alianças, tendo aí o Lula como possível candidato a presidente em 2022? Olha, William, primeiro que acho que é importante registrar que o STF fez justiça. Não é? Lula foi vítima de uma perseguição inaceitável, de um julgamento absolutamente parcial, conduzido por um juiz ladrão. Então, primeiro, registrar esse fato de que o STF faz justiça ao considerar o processo suspeito e ao devolver os direitos políticos ao ex-presidente Lula. Segundo, que a volta do Lula a volta do Lula ao cenário político de forma plena, com seus direitos todos preservados, podendo ser candidatos, mexe de forma aguda no cenário político, né? Bolsonaro vinha até o momento conduzindo uma série de... fazendo uma série de loucuras, enfim, conduzindo o Brasil, para uma situação inaceitável também. A gente tem a soma de uma pandemia que já vitimou quase 400 mil brasileiros, com uma crise econômica, sendo que não há qualquer horizonte, não há um plano econômico, não há um programa, não há... o Ministério da Economia é um deserto absoluto de ideias, é um lugar onde o Guedes professa um ideário econômico absolutamente anacrônico, que está completamente fora de moda. Só para ter uma ideia, os Estados Unidos agora, para enfrentar a pandemia, na soma dos pacotes que eles já aprovaram, eles chegam a 4,5 trilhões de dólares investidos na economia norte-americana para retomada. A União Europeia já colocou na economia do continente, para estimular a retomada econômica, mais de 750 bilhões de euros. E aqui no Brasil ainda prevalece um ultraliberalismo anacrônico, absolutamente ultrapassado, e que, diga-se de passagem, não está presente hoje em lugar nenhum do mundo. Então, o cenário é esse. A gente tem uma crise sanitária das mais graves de nossa história, somada a uma crise econômica profunda, já são mais de 14 milhões de brasileiros desempregados. Mas o que acontecia antes de Lula voltar para o cenário? Bolsonaro podia ainda cometer todos os erros, fazer todas as sandices, todas as loucuras, e não existia uma oposição organizada para enfrentá-lo. O que existia eram iniciativas isoladas de um ator aqui, outro ator ali, um partido aqui, outro ali. O grande número de pedidos de impeachment que estão hoje no Congresso Nacional
são demonstração dessa falta de organização da oposição. Então, você chegou, eu não sei nem qual o número de hoje, porque são tantos, mas, quer dizer, não tinha uma oposição organizada, uma oposição... Cada um dava um tiro, né? Articulada, né? E a volta de Lula, quer dizer, reorganiza o jogo. Quer dizer, você tem Bolsonaro de um lado e Lula, com toda a força política, com todo essa força popular que o ex-presidente tem, organizando o jogo do outro lado. Então, isso muda consideravelmente o cenário. Quer dizer, você vê que a volta de Lula fez Bolsonaro usar máscara, a volta de Lula fez Pazuello ser demitido, ser exonerado, a volta de Lula fez quem diria, o Zé Gotinha voltar para a publicidade do governo federal, fez o ministro Marcelo Queiroga ter um pouco mais de liberdade e não ser obrigado a receitar, como os outros foram, a receitar cloroquina e outras loucuras inventadas por Bolsonaro. Então, a volta de Lula ela mexe completamente no cenário, né? Você tem agora dois pesos pesados na cena política brasileira. Bolsonaro, de um lado, e Lula do outro, né? Lula com essa referência popular muito forte. Lula ele fala direto com a população. Então, isso mudou de forma qualitativa o jogo político em curso no Brasil. Capelli, acho que a gente tem muito o que debater aqui hoje ainda. Você falou de economia, a gente tem aí, além de toda a questão econômica que a gente vive hoje por conta da pandemia, a gente tem a questão da economia que quebrou-se com a Lava Jato também, né? O que se recuperou não chega nem perto do que o país perdeu, né? Mas ainda dentro do nosso assunto aqui, dentro da questão do caso jurídico, do julgamento do ex-presidente Lula, depois a gente volta a debater sobre a questão da aliança política, de como isso pode acontecer. O jornalista Alex tem uma pergunta ainda sobre esse tema. Boa noite, Capelli. Boa noite a todos os nossos espectadores. O STF, de fato, né, fez justiça ao presidente Lula e os advogados chegaram a dizer que foi uma vitória do direito sobre o arbítrio. Você acredita que a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro teria sido aprovada pelo STF há um ano atrás? E o que mudou para que essa nova postura, essa nova decisão fosse tomada? Olha, é difícil, Alex. Boa noite a você também, mas é difícil você afirmar o que aconteceria há um ano atrás. O STF, ele é uma casa jurídica, mas também é uma casa da política, né, que acompanha ali o termômetro da sociedade, né? Aliás, o STF no Brasil tem características únicas, né? Não sei se vocês sabem, mas é a única corte no mundo que faz transmissão ao vivo de suas sessões. Não há paralelo no mundo. Quer dizer, então, isso também torna, quer dizer, o STF, quer dizer, muito mais permeável ao sentimento popular. Quer dizer, quando eu digo que o STF também é uma casa política, não no sentido da política partidária, mas que ele também, em função das características próprias no Brasil, ele vai guardando ali algum nível de relação com o sentimento popular. E é evidente que o sentimento popular no Brasil mudou de um ano para cá, né? Quer dizer, o Brasil se encontra numa situação inimaginável, né? Não sei se vocês viram hoje a situação do ex-ministro Pazuello, que é um general da ativa, né? Que não só... Ele, quando toma a atitude que tomou, acho que foi ontem, ele foi a um shopping em Manaus, sem máscara. Quer dizer, quando ele toma essa atitude, ele não está maculando a imagem do governo Bolsonaro, ele é um general da ativa, ele está arrastando o exército brasileiro, a instituição das Forças Armadas, para uma pataquada, para desorientar o povo brasileiro. Quer dizer. Então, a situação no Brasil é gravíssima. Quer dizer, você viu um artigo do governador João Dória, um assunto nosso também, do PSDB, se dizendo arrependido por ter votado no Bolsonaro, e chamando o Bolsonaro de psicopata, que ele é responsável pelas mortes,
que ele é responsável pelo caos que tomou o Brasil. Então, é evidente que a conjuntura no país hoje ela é completamente diferente de um ano atrás. Acho que existe aí um amplo entendimento entre forças progressistas e forças liberais mais consequentes. Existe uma ampla convergência sobre a necessidade de, apesar de haver diferenças no campo econômico, mas de ter algum nível de convergência para impedir o pior, que é a permanência da extrema-direita, uma extrema-direita anacrônica, ultrapassada, no poder. Então, acho que, nesse momento, você já tem uma frente ampla para impedir o avanço de Bolsonaro. E acho que essa frente ampla acabou se manifestando também na decisão do STF favorável ao presidente Lula. O Capelli, você falou aí um pouco dos inúmeros pedidos de impeachment contra o Bolsonaro, a gente falou do STF também, e acho que mais ou menos dentro desse assunto, nós temos um jornalista convidado nosso que enviou para a gente uma pergunta exatamente fazendo o link aí do impeachment com a relação às nossas instituições, né? Vou pedir a produção para soltar, e a pergunta do jornalista Lucas Nunes. Ele escreveu lá: Bolsonaro vem cometendo crimes de responsabilidade e é líder no número de pedidos de impeachment. Tenta usar as instituições de Estado como se fossem dele. Na sua opinião, Capelli, que tipo de precedente é aberto quando algo como isso acontece e não há punição? No caso, o uso das instituições. Olha, Lucas e William, o impeachment, ele é, primeiro, uma medida de exceção. A gente não pode naturalizar um instrumento do impeachment no Brasil. Segundo, Bolsonaro cometeu todas as atitudes necessárias que justificam um afastamento. Quer dizer, o que está acontecendo no Brasil, você tem pessoas que estão se recusando a tomar a vacina porque o presidente diz que quem tomar a vacina vira jacaré. Quer dizer, isso você tem pessoas que não usam máscara, pelo exemplo do presidente. Você tem todo tipo de barbaridade, quer dizer, vidas que são perdidas que poderiam ter sido evitadas, né? Mortes que poderiam ter sido evitadas. Então, você tem todo tipo de barbaridade. Não há coordenação nacional na questão da pandemia. Quando houve a crise dos respiradores lá no início, os estados tiveram que se virar para ir atrás dos respiradores. Aqui no Maranhão, a gente conseguiu comprar e teve que fazer um caminho, inclusive, pela Etiópia, para conseguir fazer os respiradores chegarem no Maranhão. A gente viu agora Manaus, literalmente, a cidade asfixiada. Quer dizer, então, Bolsonaro reúne todas as condições, os elementos que justificam o seu afastamento. Qual é a questão? É que impeachment é processo político. Ele não é só um processo, não é um processo jurídico. Então, você tem elementos necessários, tem alguns elementos que são necessários para que o impeachment avance. Um deles é o Congresso Nacional chegar à conclusão de que colocar o vice no lugar do presidente é o melhor negócio. A impressão que eu tenho é que, nesse momento, até pelo perfil do general Hamilton Mourão, pela forma com que ele se conduz, pelo perfil político dele, me parece que boa parte do Congresso prefere ainda ficar com o Bolsonaro fraco, dependente, do que colocar no poder o general Hamilton Mourão, que eventualmente pode ser um presidente renovado e, portanto, mais forte. Então, eu ainda não consigo ver vontade no Congresso Nacional para abertura do processo de impeachment. Claro que isso é um processo, né? A gente vai ter agora a CPI da Covid, e isso aí pode gerar uma série de desdobramentos que criem a inevitabilidade.
Mas não é sim. Capelli, já entrando nesse assunto da cultura, acho que eu vou convidar a nossa colega Rafaela Lima, porque eu acho que a próxima pergunta dela deve ser por esse caminho aí, porque CPI, impeachment, tudo que pode acontecer nesses próximos dias, que também a CPI é o próprio efeito pós o julgamento do STF com o nosso presidente Lula também, né? Rafaela, seja bem-vinda. Obrigado, William. É isso mesmo. Boa noite ao secretário Ricardo Capelli e boa noite também a você, William, e a todos que estão nos assistindo nesse momento. É sobre o impeachment, no caso, nesse bate-papo agora, nesse momento. O senhor falou, secretário, em uma resposta anterior, sobre a questão de justiça entre o caso do STF e o Lula. Então, eu quero fazer uma pergunta sobre a questão de justiça para o Brasil. A gente passa por um momento muito crítico e nos 2 últimos anos a questão nacional só vem piorando, né? Por um lado, nós temos pessoas que defendem o impeachment. Por outro lado, nós parece que temos pessoas que preferem esperar as eleições de 2022. Para o senhor, qual seria o melhor, realmente? Esperarmos as eleições e derrotarmos o Bolsonaro nas eleições, realizarmos, então, o impeachment nesse momento, óbvio, lembrando que o senhor mesmo afirmou que a gente não pode normalizar a questão do impeachment, né? Até porque isso é um patamar muito sério a se atingir. Mas o que seria o melhor economicamente para o país, socialmente para o país, que está devastado, né? Não somente pela pandemia, mas pela ausência de políticas públicas realmente que pensem no social do brasileiro, né? E também na questão de como o Brasil pode sair dessa crise toda. O impeachment agora ou as eleições em 2022? Olha, Rafaela, não há dúvida de que para o Brasil o melhor é afastar o presidente Jair Bolsonaro. Não há qualquer dúvida quanto a isso. Não é? O general Hamilton Mourão tem as posições dele, o vice-presidente da República. Muitas das posições do vice-presidente Hamilton Mourão, talvez a maioria delas eu não concorde, mas ele procura se colocar como uma pessoa de diálogo, né, que respeita as instituições, que dialoga com as instituições. Não é o caso do presidente da República. Então, não há dúvida nenhuma que o melhor para o Brasil seria afastar Bolsonaro, afastar do país esse negacionismo, esse obscurantismo genocida que está vitimando a sociedade brasileira de maneira inaceitável, inacreditável. Quando eu falei do impeachment, quer dizer, eu não falei anteriormente, eu não falei da minha posição, eu fiz uma análise sobre a viabilidade do impeachment, né? Mas não há dúvida que o melhor para o Brasil seria afastar Bolsonaro nesse momento e evitar que o Brasil continue acumulando mortes pela irresponsabilidade do governo federal. Capelli, nós sabemos que você passou lá por Brasília também, já trabalhou para lá no assessoramento do próprio governo do Estado e tem um bom relacionamento com Brasília. Chegou a tocar na entrevista, no artigo do Dória, e eu acho que voltando um pouco nesse assunto, para a gente entrar um pouquinho mais na questão política mesmo, para 22, que eu acho que é o grande tema a ser debatido nesses próximos meses, né? A sucessão presidencial. Eu quero chamar agora o nosso jornalista Patrick Monteiro, para poder deixar uma pergunta aí, que eu acho que a gente começa agora realmente a debater política no programa hoje. Patrick. Exato, muito prazer, Capelli, é uma honra poder falar contigo. Boa noite ao secretário e a todos que nos acompanham pela TV 65. E eu vou justamente, como disse o William, retornar uma questão, um tema que o senhor abordou agora há pouco, que é a questão da declaração de impacto da semana do João Dória, em entrevista ao jornal O Globo. O governador de São Paulo disse que errou ao votar em Bolsonaro e que se arrepende disso. Dória era aliado e já faz algum tempo tornou-se adversário do atual presidente. Não sei se o pessoal lembra, mas tinha a camisa Bolsodória. Hoje essa camisa não existe mais. Como você avalia, Capelli, essa ruptura do chamado Bolsodória
e o arrependimento confessado, digamos assim, do governador de São Paulo? Olha, eu vejo, Patrick, de forma muito positiva. Eu acho que a gente está num momento da história brasileira em que é muito grave o que a gente está vivendo. Então, eu acho que cabe às pessoas que têm responsabilidade com o país a generosidade e estender a mão a todos aqueles que querem somar na luta contra o bolsonarismo. Então, eu vejo de forma muito positiva que o governador João Dória, nesse momento, reconheça que errou e venha se somar no campo de oposição ao bolsonarismo, né? O bolsonarismo representa tudo de pior que pode existir na sociedade brasileira, né? O bolsonarismo é o ódio, o bolsonarismo é o desprezo pelo próximo. Então, eu vi com grande alegria e acho que o ideal para o país é muito improvável, Patrick, que a gente tenha uma candidatura única da oposição contra o Bolsonaro. Infelizmente, porque o ideal seria uma frente ampla, única, unitária. Porque a gente precisa tirar consequência, né? A gente fala que é fascismo. Ah, é fascismo, é fascismo. Gente, se é fascismo, precisa ter consequência. Fascismo não é uma disputa eleitoral comum, né? O fascista, ele não é um adversário comum. Ele trata os adversários no âmbito da democracia como inimigos a serem aniquilados. E a própria democracia é um instituto a ser derrubado pelo fascismo. Então, se é fascismo, nós precisamos unir todo mundo contra os fascistas. Então, o ideal seria que a gente chegasse no ano que vem com uma candidatura única. Só que eu reconheço que isso é muito improvável. A tendência é que existam várias candidaturas de oposição ao Bolsonaro. E acho que seria muito importante se tanto o campo progressista de oposição quanto o campo liberal que faz oposição ao Bolsonaro pudessem chegar a um acordo de que quem for ao segundo turno terá necessariamente o apoio do outro contra o fascismo. Vamos trazer, então, Capelli, com licença, vamos trazer só o Alex também, o jornalista Alex, para essa conversa. Eu acho que a gente tem aí um bom debate agora para a gente saber até o próprio papel da esquerda no futuro e como é que vai, porque é muito interessante você fazer essa análise e consciência da questão, principalmente das pessoas voltadas aos partidos de esquerda, progressistas, que a gente não terá no primeiro turno uma candidatura única, né? E partindo dessa sinalização do Dória, de rompimento total, que vem desde o início da pandemia, principalmente na questão da disputa da vacina, né? Que a gente acompanhou da Coronavac desde março, abril do ano passado, mas agora o Dória, que, querendo ou não, é governador de um estado que é o principal colégio eleitoral do país, sinaliza dessa forma, e você já vem logo um contraponto seguido de que é pouco provável que a gente tenha aí uma candidatura única. A gente falava lá em cima da questão do Lula de volta ao cenário, mas isso também pode não ser o Lula ou o candidato único. Alex, você tem uma pergunta nesse sentido aí também? Isso, né? Durante a entrevista aqui, o Capelli já trouxe também a questão do STF estar sensível, né, à opinião pública, e que essa frente ampla, ela, querendo ou não, ela já acaba existindo de alguma forma. Mas, Capelli, eu queria que você explicitasse, né, caso para a gente, na sua opinião, imaginando aqui, hipoteticamente, dois cenários, né, no eventual segundo turno entre Bolsonaro e um candidato do PSDB, como é que ficaria esse arranjo e como é que agiriam os tucanos diante de um duelo entre Lula e Bolsonaro? Olha, Alex, eu quero dizer para você que no embate entre o governador, por exemplo, João Dória, e o presidente Bolsonaro, eu não só voto, como faço campanha por João Dória. Por quê? Porque a gente precisa ser consequente naquilo que a gente fala, né? Se é fascismo, eu repito, temos que juntar todos
contra aquele que não respeita a democracia, que não respeita as instituições e que trata adversários políticos como inimigos a serem aniquilados. E eu espero, sinceramente, que no caso de um candidato de um candidato do campo progressista ir ao segundo turno, eu espero e digo para você que tenho muita esperança, quase convicção de que esse candidato também terá o apoio da oposição liberal contra a extrema-direita. Né? Essa questão dos arrependimentos tem crescido, e volto a dizer, acho que a gente precisa ter generosidade, não é hora de fazer encontro de contas com ninguém. O Brasil passa por uma situação gravíssima, a fome está voltando a assolar os lares brasileiros, então o momento é de responsabilidade, de maturidade, de estender a mão e de unir forças. É uma ilusão achar que Bolsonaro está morto. Ele se caracterizou como um fenômeno popular de massas, é uma extrema-direita com base popular no Brasil e que a gente não pode, de forma alguma, subestimar. Então, volto a dizer, faria a campanha do Dória contra o Bolsonaro tranquilamente e tenho certeza de que, na hora certa, e se for um candidato da esquerda ao segundo turno, ele contará também com o apoio dessas forças da oposição liberal. Você acrescentaria aí, Capelli, o pessoal do liberalismo brasileiro, né, a turma do PSDB, a turma do DEM, e aí citando nominalmente o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, você acha que ele também engrossaria um caldo pró-Lula no possível segundo turno versus Bolsonaro? Sem dúvida alguma. Rodrigo Maia vem tendo um grande papel. Né? Ele vem, desde a presidência de quando exercia a presidência da Câmara, vem jogando um papel de impedir o avanço do presidente da República sobre as instituições. Vamos lembrar, William, que a Frente Ampla, inclusive coordenada por Rodrigo Maia na presidência da Câmara, trouxe muitas vitórias para o país. Eu lembro, eu estava em Brasília ainda, que Bolsonaro não queria a prorrogação do Fundeb. O Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação, foi prorrogado a partir de uma grande frente ampla montada no Congresso, liderada pela deputada Dorinha, a deputada do DEM, que aprovou o Fundeb contra a posição do Planalto. Vamos lembrar que Bolsonaro queria um auxílio emergencial lá atrás de R$250. Foi a frente ampla construída com o presidente Rodrigo Maia na época, que garantiu um auxílio emergencial de R$600. Vamos lembrar que Bolsonaro, no meio da pandemia, tentou nomear reitores biônicos nas universidades federais. E foi essa frente ampla do Congresso Nacional que impediu, uma frente ampla que juntou do DEM ao PCdoB. E, por fim, um último registro. Vamos lembrar o que aconteceu quando tentaram transferir Lula de Curitiba para uma penitenciária. O Congresso Nacional parou e foi unido, em marcha unida ao Supremo Tribunal Federal, denunciar esse arbítrio contra o ex-presidente Lula, uma frente ampla pela democracia. Então, eu acho que esse deve ser o nosso objetivo, pensar no Brasil nesse momento e compreender que é preciso unir todos contra o bolsonarismo. Liberais, socialistas, precisam estar todos unidos. Não é? Quando Stalin, Churchill e Roosevelt sentaram juntos e fecharam uma aliança contra o nazismo, não estava em questão suas diferenças econômicas, suas diferentes visões de mundo. Estava ali em questão uma luta contra o arbítrio, contra o nazismo e pela liberdade. Infelizmente, é isso que a gente vive hoje no Brasil, em pleno século XXI.
Beleza, a gente está chegando ao final desse primeiro bloco, mas antes, ainda dentro desse assunto, eu quero convidar de volta aqui a Rafaela Lima. Isso mesmo, William. Sobre o campo político, né, de uma forma geral, a política sempre está se reinventando, sempre se reconstruindo, né, sempre criando novas possibilidades, novas alianças. E, nesse sentido, o senhor secretário acredita que será viabilizada uma terceira via nas eleições de 2022, né, se há espaço para isso? E que terceira via seria essa? Olha, Rafaela, esse acho que é o debate do momento do país, né? Quando você olha para as pesquisas que têm circulado, você pode avaliar que há espaço para uma terceira via, né? Quer dizer, talvez tenha uma fatia significativa da população que desejaria uma terceira via, uma alternativa, que não fosse nem Lula nem Bolsonaro. Só que eu considero que hoje é muito improvável que isso aconteça. Porque, primeiro, você está no meio de dois gigantes. Não é? Bolsonaro é presidente da República. Como eu já disse, ele conseguiu representar uma mudança estrutural na sociedade brasileira. Vamos lembrar que logo após a redemocratização, ninguém queria ser de direita no Brasil. Não é? Ser de direita era uma coisa feia, as pessoas corriam desse estigma de ser de direita. Né? Vamos lembrar que o PFL, o antigo PFL, que acabou virando DEM, que era ali naquela época o que se chamava de direita, ele virou Democratas para se livrar desse estigma de direita. Por quê? Porque ser de direita era ser associado à tortura, à ditadura, ninguém queria ser de direita. Hoje em dia, o Bolsonaro ele conseguiu ressuscitar o orgulho de ser de direita. Hoje tem uma parcela da sociedade brasileira que se diz de direita e com orgulho. Então, sem conhecer a história, né? Oi? Sem conhecer a história, né? Eu sou de direita, mas não conhece. Mas isso acontece, é um fenômeno social desse tempo que a gente está vivendo. Então, o Bolsonaro ele é um fenômeno social que conseguiu construir uma direita com base popular, tem base de massa. E é muito difícil, eu considero, que ele que ele caia aí de 20%, 25%, 30%. Não vai ser simples ele cair mais disso. Por outro lado, você tem um outro gigante, que é o ex-presidente Lula, né? Que saiu do governo com quase 90% de aprovação popular, quer dizer, que tem raízes profundas fincadas na sociedade brasileira, e Lula que é vítima. É impressionante a história do Lula, porque o Lula, mais uma vez, ele escreve mais um capítulo épico da história dele, né? O Lula que sai menino do Nordeste, com a família numa situação muito difícil, que vira o torneiro mecânico ali no crescimento industrial ali do polo automotivo do ABC, que vira presidente da República e que, de repente, entra numa situação absolutamente inimaginável, que é o Lula, de repente, vítima de uma perseguição monstruosa, preso, 580 dias na prisão, perde a sua esposa, vítima dessa pressão odiosa, enfim, e que, de repente, é absolvido, tem seus processos anulados e, de repente, está de volta ao jogo político como favorito. Mas, então, são dois gigantes. Não é fácil surgir uma alternativa a esses dois gigantes. Quer dizer, quando você olha, volto a dizer, quando você olha a pesquisa friamente, você pode chegar à conclusão de que existe um espaço para o que os cientistas políticos aí chamam de nem um lado nem outro. Então, mas só que isso é tese. Na prática, é difícil. Quando você pega a turma que não é nem Lula nem Bolsonaro,
tem aí um conjunto de candidatos, né? Ciro, Dória, Mandetta, Luciano Huck, acho que está fora agora completamente, acabou de assinar com a Globo, né? Vai assumir o lugar do Faustão, então está fora. Mas você tem Ciro, Dória, Mandetta, Eduardo Leite, quer dizer. Aí fica a pergunta, o Moro, acho também que não... como a Globo News outro dia falou, de Sérgio Moro virou Sérgio Morto, então acho que está fora também. Então, Ciro, Dória, Mandetta e Eduardo Leite. Quem abre mão para quem? Quem apoia quem? É muito difícil essa convergência, né? E mesmo que houvesse uma convergência desse campo, não é política, não é matemática. Não estaria dado que essa terceira via seria competitiva. Claro, eu acho que fragmentados eles não têm qualquer chance de ultrapassar, seja o presidente Lula, o ex-presidente Lula, seja Bolsonaro. Fragmentados não há qualquer chance. Unidos, eles podem se dar o direito de sonhar, mas é um sonho bastante improvável também. O senhor acha que... Oi. O senhor acha que essa terceira via, digamos assim, seria algo parecido, de fato, assim, com o que aconteceu na transição, né, nesse período do governo Collor, na época do governo, assim que transitou, né, para o governo do Fernando Henrique? Algo parecido, algo mais novo, inovador, né? Seria bom para o Brasil, de repente, algo que equilibrasse nesse momento, e que o país ainda se encontra numa crise política, né? Digamos que acho que um pouco até anterior ao impeachment da Dilma, porque o Brasil acabou sendo devastado nesse período. Nós tivemos uma crise externa, economicamente falando, a qual a gente sempre cita a Grécia, né? A situação financeira a qual ela ficou naquele período, mas também nós sofremos com os ataques internos, e aí numa questão mais política mesmo, em que se teve o golpe da Dilma, a crescente popularidade do atual presidente Bolsonaro, né, que foi em cima de especulações, em cima de fake news, né, em cima de um golpe também do Lula para tirar ele da presidência. E o que seria para o Brasil melhor? Essa terceira via, de repente, seria um bom caminho? Politicamente falando, até para uma política mais externa, não tão interna, mas mais externa, para equilibrar internamente, mas externamente também. Olha, Rafaela, eu vejo com naturalidade que existam outras candidaturas. Né? Quando você pergunta para mim o que é melhor para o Brasil, o melhor para o Brasil é derrotar Bolsonaro. Então, esse é o patamar no qual o país se encontra nesse momento. O país não aguentará mais 4 anos de Bolsonaro. Então, seja uma candidatura liderada pelo presidente Lula, seja uma candidatura alternativa ou uma terceira via, o importante é que haja um entendimento desde o primeiro turno que todos estarão juntos no segundo turno para derrotar o adversário principal, que é a extrema-direita, o obscurantismo no Brasil. Né? A gente chegou num patamar tão baixo, num patamar tão dramático da história brasileira, que, claro, cada um tem as suas preferências. Claro que eu prefiro um candidato de esquerda, eu prefiro um candidato com um programa mais avançado. E que, nesse momento, tudo indica que esse candidato será o presidente Lula, pela sua força eleitoral já indicada por inúmeras pesquisas. Mas, volto a dizer, tão importante ou mais, em primeiro lugar, não é vencer o meu candidato. Hoje, em primeiro lugar, é derrotar a extrema-direita no Brasil. Se pudesse, a gente conseguir derrotar a extrema-direita, colocando na presidência um presidente com um programa mais avançado, melhor. Obrigado, Capelli. Assim a gente encerra esse primeiro bloco. Vamos para esse segundo bloco, onde o tema é mais livre, depois de falarmos bastante sobre política, né? O programa Brasil na Pauta hoje recebe o secretário de Estado de Comunicação do Estado do Maranhão, Ricardo Capelli. Tem história, tá, gente? Vocês vale a pena. Capelli, vamos falar um pouco de Maranhão. O Maranhão chegou recentemente aí a 1 milhão de vacinas aplicadas contra a Covid-19.
Qual a expectativa até o fim do ano e como se programar para executar o calendário, né, na dependência da ação do governo federal, acompanhando aí o Programa Nacional de Imunização? Olha, William, essa foi uma marca muito importante, a gente ter alcançado 1 milhão de doses de vacinas aplicadas, né? Agora, é importante dizer que, apesar do Maranhão, não sei se vocês sabem, o Maranhão tem a menor taxa de letalidade do Brasil. O menor número de mortos por 100 mil habitantes é o estado do Maranhão. Fruto de quê? Fruto de um trabalho responsável, campanhas sistemáticas que a gente faz, martelando, quer dizer, batendo no nosso mantra: use máscara, mantenha as mãos limpas e evite aglomerações, nas medidas restritivas ponderadas que a gente adotou, considerando também as questões específicas do Maranhão, e também num esforço gigantesco liderado pessoalmente pelo governador Flávio Dino, que criou a maior rede hospitalar da história do Maranhão. A gente tem um conjunto de hospitais, policlínicas, um conjunto de políticas de atendimento ao cidadão, ampliação de leitos, que fez com que a gente chegasse a esses números tão favoráveis. Quer dizer, tão favoráveis, aspas, na medida do possível, considerando a tragédia brasileira. Então, apesar de 1 milhão de vacinados, o nosso lema é continuar trabalhando de maneira firme e responsável para manter as medidas de afastamento social, manter esse nosso mantra, manter campanha para que as pessoas usem máscaras. A gente está distribuindo, William, mais de 1 milhão de máscaras para a população inteira, e a gente também está adotando não só medidas sanitárias, mas também medidas preocupadas com a crise econômica. Então, por exemplo, o governador determinou a abertura dos restaurantes populares com jantar a R$1 à noite. Então, toda noite são 14, 15 mil pessoas que estão jantando nos restaurantes populares. Nós estamos distribuindo 400 mil cestas básicas no estado para aqueles mais afetados pela pandemia. A gente criou um auxílio combustível para os motoristas de Uber, de táxi, de mototaxistas. A gente criou um auxílio para os guias de turismo, para as agências de viagem. A gente adiou o pagamento de ICMS para as pequenas, médias e microempresas. Então, é um pacote. A gente lançou o programa Maranhão Forte, que é mais de 1 bilhão em investimentos públicos para alavancar a economia do Estado. Então, é um conjunto, é pensar na saúde e, ao mesmo tempo, cuidar da economia, principalmente daqueles mais frágeis, né? Quer dizer, essa narrativa que o Bolsonaro implantou no país é uma narrativa mentirosa, que ou você cuida da saúde ou cuida da economia. O que a experiência mundial está mostrando é justamente o contrário. Quem cuidou melhor da saúde conseguiu retomar a economia mais rápido. Então, saúde e economia andam juntos, conversam, não é um contra o outro. E é isso que a gente está fazendo de maneira exitosa, considerando o momento trágico que a gente vive no Brasil até o momento. Importante você dizer a questão da relação ao turismo, né? Porque o Maranhão também é muito forte no turismo, com os lençóis maranhenses, né? Com a capital São Luís, essa ajuda aos agentes de turismo. Né? Você conhece os lençóis, William? Não conheço, só por foto. Ainda não tive a oportunidade, mas vou conhecer. Venha, assim que melhorar a pandemia, venha que você vai conhecer um dos lugares mais bonitos do mundo. Não tenho dúvidas, conheço algumas pessoas que já tiveram por aí e os relatos são realmente maravilhosos, né? Mas é importante esse auxílio aos agentes de turismo também, né? Que é uma cadeia que está nesse momento parada, né? Por aqui também no Rio, alguns lugares também promoveram esse tipo de ação
nem tanto o governo do estado, mas algumas prefeituras, no caso de Maricá e Niterói, que fizeram alguma coisa parecida. Alex, sua pergunta. Então, Capelli, você citou aqui alguns exemplos, né, que o Maranhão tem dado aí no combate à pandemia e também de sobrevivência, digamos assim, né, dos maranhenses, né? A pergunta é a seguinte: que outros exemplos ou que outras iniciativas do governador Flávio Dino você poderia citar aqui que podem servir como inspiração para outros estados e até mesmo para o governo federal de iniciativas adotadas agora durante a pandemia? Olha, Alex, a gente está lançando, a gente já lançou, na verdade está implantando um programa muito exitoso, que é o programa Minha Casa Melhor. O que a gente fez? A gente pegou R$600, colocou esses R$600 num cartão e está entregando esse cartão com R$600 para 45 mil famílias do Cadastro Único da Assistência Social, famílias que recebem o Bolsa Família. Essas 45 mil famílias vão receber esses R$600 no cartão e, com ele, podem comprar móveis, eletrodomésticos e até o botijão de gás. Então, é uma forma, primeiro, de melhorar a casa das pessoas, de propiciar que as pessoas possam equipar melhor as suas casas. Por isso, o nome Minha Casa Melhor. E, ao mesmo tempo, esses R$600 para 45 mil famílias vão ser injetados diretamente na economia, porque o dinheiro volta para o comércio, movimenta o comércio e gera emprego, gera renda no comércio. Então, Minha Casa Melhor é uma iniciativa muito importante. A gente lançou também o plano Comida na Mesa, que é o jantar a R$1, a ampliação dos restaurantes populares. A gente, quando assumiu o governo aqui, Alex, existiam 6 restaurantes populares no Maranhão. Hoje existem 55 restaurantes populares e a gente está ampliando a rede. A gente vai investir mais de R$10 milhões na agricultura familiar. E esses produtos da agricultura familiar vão ser direcionados para a nossa rede de assistência social. Então, é apoio ao agricultor familiar também mais exposto nesse momento da pandemia. Então, são uma série de iniciativas do governo do Estado com esse objetivo, né? Oportunizar um auxílio financeiro para aqueles que são os mais afetados pela pandemia nesse momento. E na área da educação, Capelli, a gente sabe que o Maranhão é o estado que melhor paga os professores. Hoje, os professores maranhenses têm o maior salário em todo o país. Na área da educação, você consegue destacar algumas iniciativas? Claro. A gente lançou aqui, Alex, a TV Educação, uma parceria com uma emissora de TV, fazendo com que os jovens da rede de ensino médio do governo do Estado possam ter, de forma complementar, num canal de TV aberto, canal digital, aulas complementares ao conteúdo escolar, de forma a reforçar, de forma a apoiar esses alunos nesse momento da pandemia. A gente também criou aqui no Estado os IEMAs, uma rede de ensino técnico profissionalizante, pelo qual já passaram mais de 10 mil alunos aqui do Maranhão. Não existia rede de escolas técnicas profissionalizantes no Maranhão, e agora existem, e boa parte dessas escolas são escolas de tempo integral, quer dizer, fazendo com que esses alunos possam ter uma formação absolutamente completa. Então, são várias iniciativas na educação. O programa Escola Digna já reformou mais de 900, construiu mais de 900 escolas, são mais de 900 obras educacionais em todo o estado do Maranhão, né? Substituindo aquilo que era absolutamente inaceitável, quer dizer, escolas de taipa e barro em pleno século XXI.
Então, eu digo que nós temos o melhor salário de professor do Brasil. O Maranhão hoje tem o maior IDEB de sua história. Então, no que diz respeito à educação, eu digo, sem medo de errar, que o Maranhão vive uma verdadeira revolução na sua educação. Ô Capelli, eu queria que você pincelasse rapidamente, porque foi justamente essa questão dos altos salários para os professores, a valorização dos professores, que aí elevou aí o Flávio Dino ao cenário nacional, que o governador começou a aparecer muito, que mostrando para o resto do país que é possível, sim, valorizar os professores brasileiros. Né? Eu queria que você contasse um pouco mais dessa história para a gente, rapidamente, e depois também falasse, você falou agora há pouco, sobre investimentos na casa de R$1 bilhão em infraestrutura. Mais ou menos, quais são esses investimentos e quais as áreas serão beneficiadas? Você já falou da parte de desenvolvimento econômico, para fazer a economia girar ali através dos programas sociais, né? E agora, esse investimento em infraestrutura também, o quê? São obras na área do transporte, são obras apenas na questão de prédios públicos, como na construção civil, né? Como que vocês avaliam isso daí? E conta um pouco mais para a gente, para as pessoas aqui do Rio de Janeiro e do Brasil que nos assistam, entender mais como foi todo esse processo de valorização do professorado. Olha, William, não tem mistério, é decisão política, é compromisso. Não é? Volto a dizer, se o Maranhão, que é um dos estados ainda mais pobres da federação, consegue pagar o maior salário de professor do Brasil, qualquer unidade da federação consegue. Então não há mistério, é decisão política. É a decisão política, é o compromisso inegociável com a educação que faz o gestor público investir no salário do professor, compreendendo que uma educação de qualidade é feita por professores estimulados, bem remunerados, por uma infraestrutura adequada e por políticas que deem assistência, principalmente aos mais pobres, né? Para que eles possam permanecer na escola, combatendo a evasão escolar. Então, quando você olha para a educação, é você olhar para o conjunto. E você não faz educação de qualidade com professores que não tenham a sua missão social insubstituível reconhecida. Então, não tem mistério. Você fala, como é que fez isso? Decisão política. Compromisso do governador Flávio Dino inegociável com a educação. E no que diz respeito às obras, são inúmeras obras. São obras que vão desde estradas a pontes, obras, ampliação de hospitais, ampliação de leitos, reformas de escolas, ampliações de escolas, construção de novos IEMAs. São obras espalhadas pelo estado inteiro. A gente inaugura obras toda semana, todo dia. Para você ter uma ideia, no Dia Internacional da Educação, nós vamos inaugurar 24 novas obras educacionais. Então, aqui não para. Toda semana tem obra nova, tem entrega nova, tem rodovia nova, enfim. Então, são mais de R$1 bilhão no programa Maranhão Forte. É investimento público. Aí o Maranhão está fazendo o quê? Está fazendo a mesma coisa que os Estados Unidos estão fazendo. Os Estados Unidos está colocando 4,5 trilhões de dólares de investimento público para a sua retomada econômica. A mesma coisa que a União Europeia fez, colocou 750 bilhões de euros para a sua retomada econômica. O Brasil é o único país do mundo, o ministro Guedes é o único ministro do mundo que acredita que o Brasil vai sair dessa situação sem investimento público. Está preso a uma lógica monetarista, fiscalista, absolutamente anacrônica, que não está mais sendo praticada em nenhum lugar do mundo. Para sair dessa crise, a gente precisa de investimento público, esse é o entendimento do nosso governo e é isso que a gente está praticando. A intervenção do Estado mesmo na economia, né? Investindo forte, que é o que faz a roda girar normalmente. Ô Capelli, você, aí, entre tantas funções que já ocupou, também na juventude foi presidente da União Nacional
dos estudantes, né, que tão conhecida, tão combatida na luta aí em defesa dos estudantes brasileiros, inclusive recebeu aqui no Brasil o presidente de Cuba, Fidel Castro, que deve ter sido um grande orgulho aí dessa geração no Congresso da UNE, né? Rafaela, deve ter sido fácil ser presidente da UNE, não, né? Olha, eu acho que não, ainda mais em épocas em que eles buscavam muito, né, a luta por direitos. Até hoje, na verdade, não é, secretário? A gente vê a participação da juventude, né, dos estudantes do nosso país muito ativa, e como é importante. Eu me lembro, alguns anos atrás, nós das escolas técnicas aqui do Rio de Janeiro, e com o apoio, né, também dos estudantes do Colégio Militar, na Rio Branco, lutando pelo passe livre, e o quanto isso foi importante. Tudo bem que aí era o pessoal da UNE, de outras escolas também, de outras instituições também, tivemos apoio dos professores, e é muito importante, é bom a gente falar sobre isso, pessoal de casa, porque vê a juventude, às vezes, um pouco descolada, entre aspas, né, distante da construção política do seu país, mas nós temos uma juventude muito ativa. No nosso meio, por exemplo, nós temos o pessoal da UJS, né, e que vem fazendo um ótimo trabalho, inclusive aqui em Maricá, brigando aí pelo direito do primeiro emprego, do apoio para que essa juventude tenha acesso, né, ao primeiro emprego. Eles querem que a juventude trabalhe, mas como é que vai fazer, vai criar essa ponte? Nós precisamos dessa ponte, precisamos que o governo, né, interfira na criação, interfira num sentido positivo, claro, né, na criação dessa ponte. E aí a gente vê como é que esses espaços são importantes, né? Desde os grêmios estudantis, eu tive a oportunidade de participar também de uma forma um pouco mais distante, e via na escola, no caso, na gestão da FATEC, secretário, quanto era importante os grêmios, como a gente lutava pela estruturação da nossa escola, para a qualidade, ensino, e não somente para os alunos, mas como também para os próprios professores, né? E aí, em outros campos também, a gente vê a juventude, sim, os estudantes, sim, bem atuantes, sim, construindo a política do nosso país, lutando pelos direitos, né? E ajudando o nosso país a avançar. E o nosso secretário já foi presidente da União Nacional dos Estudantes. Gostaria que ele relatasse um pouco sobre essa experiência, o que hoje ele traz consigo dessa bagagem, né? Como ele traz essa experiência nas construções de suas políticas, nas suas ideias. Como é que foi isso para o senhor, secretário? Olha, Rafaela, a União Nacional dos Estudantes é uma escola formidável, né? Por ela passaram vários quadros da vida pública brasileira. Então, para mim, é motivo de muito orgulho, ainda na minha juventude, ter tido a oportunidade de fazer parte do movimento estudantil, de viver essa experiência única, né? Que é um momento foi quando eu conheci para valer o Brasil, rodei esse Brasil de norte a sul, de leste a oeste, conhecendo as universidades brasileiras, conhecendo o drama dos estudantes brasileiros, a luta dos estudantes brasileiros, e ao mesmo tempo, o potencial do nosso país, né? Então, para mim, foi um momento, uma das questões que eu guardo com mais carinho nessa minha trajetória, foi minha passagem pela União Nacional dos Estudantes, num momento muito especial. Como o William falou, tivemos a oportunidade de, na época, trazer para o Congresso da UNE o comandante Fidel Castro, né? Quer dizer, uma figura, um ícone do século XX, um ícone que representou e representa sonhos de gerações e gerações de revolucionários pelo mundo. Enfim. Então, foi um momento muito especial, onde eu aprendi muito, né? A UNE, volta a dizer, é uma escola, você começa a fazer ali política e aprende muito ali com todas aquelas movimentações, né? O Congresso da UNE é uma das arenas políticas mais democráticas, talvez, do mundo, né? Você tem correntes, delegados,
chapas de todos os tipos, todo mundo absolutamente se coloca, expõe suas ideias de forma democrática. Então, é uma escola de democracia, uma escola de Brasil. É assim que eu vejo a União Nacional dos Estudantes, e tenho muito orgulho de poder ter dado a minha contribuição para essa história que é tão bonita, né? A história do Brasil, ela tá intrinsecamente ligada à história da União Nacional dos Estudantes, né? Em todos os momentos importantes da história do Brasil, os estudantes brasileiros estiveram presentes nas ruas, construindo essa história, e é enfim, um grande orgulho para mim ter feito parte dessa trajetória tão bonita da UNE. Ô, Capelli, vamos falar um pouco agora da sua trajetória aqui lá na Secretaria Nacional de Esporte. E eu queria trazer o Patrick para essa conversa, para você poder dar uma avaliação para a gente do momento atual e do momento passado também. Patrick, a sua pergunta agora. Secretário, a Rafaela falou sobre a tua experiência como presidente da UNE, a União Nacional dos Estudantes. E eu vou aproveitar também um pouco da tua experiência no esporte, se me permita, como muito bem antecipou o nosso colega William. O esporte foi um tema deixado de lado nas propostas dos candidatos à presidência em 2018. Tiveram candidatos como o próprio presidente Jair Bolsonaro, o Álvaro Dias, Cabo Daciolo, Henrique Meirelles e João Goulart Filho, que sequer fizeram menção a essa palavra nos seus programas de governo. Na condição de ex-secretário nacional de esporte, educação, lazer e inclusão social, e também ex-membro do Conselho Nacional do Esporte, como o secretário entende esse abandono, digamos assim, ao tema nas propostas? Isso deve mudar para 2022? Não tenho dúvida nenhuma que vai mudar, Patrick, porque o esporte, primeiro que o brasileiro é apaixonado pelo esporte, e o esporte ele é uma ferramenta fundamental, né? O esporte é uma escola para a vida também, né? No esporte, o menino desde cedo aprende que não consegue nada sozinho, né? O esporte, até nos esportes individuais, aquele atleta que está ali, ele depende de uma equipe. Então, o esporte, você aprende que no esporte você não vai longe sem um coletivo forte, sem uma equipe. No esporte, você aprende a perder e aprende a ganhar, né? No esporte, você aprende a ter disciplina, a estabelecer metas, a competir. Quer dizer, no esporte, você tem uma série de ferramentas lúdicas que te apresentam ao mundo, que fazem você interagir com o seu corpo, quer dizer, você conhecer, reconhecer o seu corpo, os seus limites físicos, quer dizer, como cuidar melhor de si, a questão da saúde corporal, enfim. Então, o esporte ele não existe uma formação integral das nossas crianças, dos nossos jovens, quer dizer, dos nossos cidadãos, sem inserir o esporte nesse processo de formação. Seja o esporte de participação, seja o esporte de caráter educacional, seja o esporte de alto rendimento, o esporte é fundamental. E eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai voltar para a pauta no Brasil, porque ele é uma necessidade na sociedade brasileira. Eu sempre comento que há uma questão que nunca sai da minha cabeça. Eu me lembro que o brasileiro é tão apaixonado pelo esporte, que eu me lembro quando o Guga estava nas finais de Roland Garros, nas primeiras finais do Guga, o Brasil praticamente não... O tênis nunca foi um esporte muito popular no Brasil, né? Sempre foi um esporte de uma certa elite, o tênis. Mas eu me lembro que isso é uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. Eu, no Rio de Janeiro ainda, aí perto de vocês, eu acordei de manhã e fui na padaria e estava começando um jogo
do Guga naquele processo dele de ir para a final de Roland Garros. E a padaria no Rio lotada, uma televisão ligada, domingo de manhã, e a cada bola que encaixava do Guga, a turma vibrava como se fosse um gol. Quer dizer, vendo um brasileiro ali representar o nosso país, quer dizer, a nossa nacionalidade, o nosso jeito de ser, com aquele jeito do Guga, irreverente. O Guga nunca teve aquela coisa... Ele sempre foi um brasileiro ali nas quadras, quer dizer. Então, o esporte é isso, o esporte representa, leva o nome do Brasil, quer dizer, leva a identidade do nosso povo para o mundo inteiro. Então, eu acho que o esporte está vivendo um triste ato na sua trajetória, mas eu tenho certeza que ele já volta a ocupar o lugar que deve ser ocupado pelo esporte, onde eu tive o prazer de trabalhar e aprendi, onde fiz muitos amigos, conheci atletas extraordinários que me ensinaram e me ensinam muito todos os dias. Ensinam não só para o esporte, eu sou corredor amador, eu corro religiosamente 3, 4 vezes por semana, mas atletas que me deram, me ensinaram, me deixaram ensinamentos para a vida, né? Então, acho que é um triste ato, mas que já o esporte volta ao lugar que ele merece. Se a gente for seguir a linha do presidente, isso já pode até informar para as pessoas que têm histórico de atleta, né? É engraçado, Patrick, eu corro há 11 anos. Eu incorporei a corrida, na verdade, na minha vida, há 11 anos como uma rotina, né? As pessoas acordam, escovam os dentes, tomam banho, e eu coloquei escova, toma banho, escova os dentes, toma banho, se alimenta e corre. Então, a corrida eu incorporei e me faz muito bem. Quer dizer, quando eu digo sempre que é a minha terapia, né? É o momento que eu entro ali em contato com o meu corpo, que eu consigo regular a minha respiração, que eu busco um equilíbrio não só físico, mas também mental, que me faz muito bem. Me ajuda no trabalho, me ajuda a ter mais foco, enfim. Então, eu recomendo, se vocês não praticam nenhum esporte, eu recomendo, dá uma corridinha que tenho certeza que você vai gostar. Esporte é vida, Capelli? Com certeza, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Esporte é vida. Quer dizer, você exercitar o seu corpo, né? Quer dizer, entrar em sintonia, né? Corpo e mente são fundamentais para o equilíbrio. Capelli, a gente está chegando ao final do nosso programa e antes de passar para as considerações finais, eu queria deixar uma provocação para você, que é um assunto que está bem quente agora, nesse momento, que é a questão da CPI aí, da saúde, né? Que envolve aí a questão do coronavírus. A gente sabe que são inúmeros pensamentos com relação ao governo, a gente sabe que teme a CPI, porque a gente sabe que o governo sabe que não foi bem na condução de todo o processo da pandemia, e agora a gente sabe que pode ter até manobras jurídicas aí, como a gente já assistiu aí, para tentar tirar o relator, que é o senador Renan Calheiros. Eu gostaria de dizer para você o seguinte: se a CPI vai para frente ou vai dar em pizza? William, CPI todo mundo sabe como começa e ninguém sabe como termina, né? É por isso que o Bolsonaro hoje está desesperado. Ele primeiro ficou desesperado tentando evitar a CPI e agora ele tenta desesperadamente controlar de alguma forma a CPI, né? Volto a dizer, todo mundo sabe como começa, ninguém sabe como termina, porque os fatos eles vão se impondo e falam por si, né? Sem dúvida alguma, vai ser um momento de desnudar, que vai ficar claro para toda a população brasileira todo o descalabro, a irresponsabilidade, a ausência absoluta de gestão, a incompetência do governo federal na condução dessa crise. Isso para dizer o mínimo, porque tem posturas adotadas pelo governo federal que podem ser, com
consideradas, sem nenhum exagero, criminosas. Então, a CPI, eu espero que a CPI apure de maneira profunda todos esses desmandos que tomaram conta do Brasil, conduzidos pelo governo federal, e que apure as responsabilidades e que puna exemplarmente os responsáveis por essa condução desastrosa do governo federal. Beleza, Capelli. Eu quero agradecer demais a sua participação aqui no programa Brasil na Pauta e quero que você deixe aqui as considerações finais, já te convidando para uma próxima oportunidade para a gente provocar um pouco mais, para conhecer um pouco mais das ações do Maranhão que podem ser replicadas aí em todo o país. Eu já, de antemão, agradeço também a participação dos meus colegas, o Alex Viana, o Patrick Monteiro e a Rafaela Lima. E, Capelli, muitíssimo obrigado por participar do Brasil na Pauta. A TV 65 está sempre de portas abertas para você. E as suas considerações finais, por favor. Primeiro, agradecer o convite. Para mim foi um prazer aqui conversar com vocês, Alex, William, Patrick, Rafaela, e parabenizá-los por esse esforço, né? A luta na frente de comunicação ela é decisiva, né? Bolsonaro chegou onde chegou porque ele conseguiu, infelizmente, compreender melhor e mais rápido que o campo progressista brasileiro as novas ferramentas comunicacionais que estavam disponíveis no mundo e utilizou isso a seu favor de maneira eficaz, né? Então, qualquer trincheira, qualquer nova frente de comunicação progressista que se abra no Brasil é muito bem-vinda e merece todo apoio, né? A gente precisa enfrentar essa batalha, a gente precisa enfrentar as fake news, a gente precisa enfrentar a máquina de desinformação construída pelo bolsonarismo. E a gente só vai conseguir fazer isso com profissionais de comunicação, com as pessoas tendo a ousadia de construir veículos, canais de expressão como a TV, o Portal 65, que vocês lideram aí nesse momento. Então, eu agradeço o convite e parabenizo vocês. Contem comigo. Eu estou muito confiante de que esse momento triste da história brasileira vai passar e a gente já, unindo a sociedade brasileira, vai vislumbrar dias melhores para o nosso povo e para o nosso país. Então, um grande abraço, foi um prazer e parabéns e vida longa à TV 65. Obrigado, Ricardo Capelli, secretário de Estado de Comunicação do Governo do Maranhão. Bom, o Brasil na Pauta fica por aqui, já te convidando para um próximo programa e relembrando para você se inscrever no nosso canal, o canal da TV 65 no YouTube, ativar o sininho lá para receber as nossas notificações também. Um forte abraço, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.